Olá pessoal, Advice Mentoria com vocês, sou Tânia Alves de Brasília. Nesse vídeo nós vamos trabalhar algumas funcionalidades da nossa barra de ferramentas do MetaTrader 5. Você vem aqui em arquivo, para abrir um novo gráfico você vem em novo gráfico. Se você quer trabalhar com BMF, o gráfico de mini dólar, você clica no mini dólar. Eu tenho aqui o gráfico de mini dólar. Se eu quiser colocar o modelo que eu escolhi como gráfico padrão, eu venho aqui, botão direito, vai aparecer minha janelinha, eu venho em templates, modelos que eu quiser, que eu já selecionei na aula anterior. Eu venho modelo 1, gráfico, junho de 2019. Eu tenho então o modelo do gráfico personalizado, que vimos na aula passada. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui minha barra de ferramentas. Essa barra de ferramentas me ajuda a movimentar o meu gráfico, a colocar ordens, ampliar, reduzir as imagens conforme a minha necessidade. Eu tenho aqui o gráfico de barras, o gráfico de velas, o gráfico de linhas. Vou deixar nesse ícone aqui, que é o meu gráfico de candles, de velas, que a gente mais utiliza. Se eu quiser dar um zoom, eu venho nessa cruzinha aqui e vou ampliar as minhas velas. Se eu quiser reduzir, eu venho aqui nessa lupa no menos e vou reduzir. Eu vou ampliar um pouquinho para ficar mais fácil a nossa leitura. Aqui o meu gráfico está no final, perto da minha escala numérica. Se eu quiser trazer a última vela para o centro do gráfico, eu venho aqui e trago para o centro do gráfico. Se eu quiser voltar, é só clicar no ícone anterior, certo? Vou deixar aqui no centro para facilitar a nossa visão do que vamos fazer. Se eu quiser saber quantos pontos um candle andou ou uma figura do gráfico, o tamanho, quantos pontos eu tenho, eu venho, clico nesse cursor e eu vou medir o tamanho que eu quero. Supondo que eu quero medir daqui até a última vela, eu tenho aqui 14.998 pontos no mini índice. Se eu quiser ver qual o tamanho do último candle, eu vou do início ao fim. Eu sei aqui que tem 3.463 pontos. Esse aqui eu tô no gráfico de 1 minuto. Se eu quiser colocar um gráfico de 5 minutos, eu venho aqui no M5. Se eu quiser um gráfico de 15 minutos, eu venho no M15. Se eu quiser um gráfico de 30, M30, de 1 hora, de 4 horas, de um dia, de uma semana. Eu personalizei aqui, para minha ferramenta, o gráfico de 2 minutos. Como que eu faço isso? Eu clico com o botão direito, eu vou achar aqui Time Frames e eu posso colocar aqui mais os minutos que eu quero. Nesse caso, eu coloquei um gráfico, ali um ícone de 2 minutos. Eu posso colocar o ícone, se eu quiser, de 10 minutos. Quando eu coloco o ícone de 10 minutos, eu tenho aqui um gráfico de 10 minutos. Olha aqui, M10. Se eu quiser voltar para o gráfico de 5 minutos, eu clico em M5. Eu tenho aqui um gráfico de 5 minutos no mini dólar N19, ok? Essa é a nossa aula de hoje para vermos as principais funcionalidades dos nossos ícones. Se eu quiser colocar uma linha, eu venho aqui e clico nessa barrinha aqui e trago para o gráfico.
eu posso chamar isso aqui de um suporte ou uma resistência. No caso de um gráfico de M5, eu posso traçar uma outra barra aqui, quantas barras eu quiser traçar. Se eu quiser excluir, eu vou clicar, né, em cima dessa barra com o botão direito e vou colocar excluir e ela desaparece. Excluir e excluir. Então, essas são as principais funcionalidades de algumas barras da nossa barra de ferramentas, ok? Até a próxima. Beijinhos.